1982, o biólogo russo Dmitry Ivanovich, estudando uma doença de uma planta de fumo, percebeu que o agente causador dessa doença deveria ser um organismo tão pequeno que não podia ser visto pelo microscópio óptico. E também atravessava filtros finíssimos. Este foi o primeiro indício científico da existência dos vírus. E foi somente a partir de 1932, com a invenção dos microscópios eletrônicos, que esses agentes puderam ser visualizados. E até hoje não existe unanimidade em definir se eles são seres vivos ou não. Ele é tratado como um agente híbrido, que tem características de seres vivos ou somente características orgânicas. O fato é que, sem dúvida alguma, esses pequenos agentes são causadores de diversas doenças. E muitas dessas doenças são letais, coisas que nós convivemos em nosso meio. A infecção por um vírus ocorre quando esse vírus ele entra no organismo do hospedeiro. Isso pode ocorrer por meio do contato direto com fluidos corporais, infectados, ou por meio de superfícies contaminadas. E uma vez dentro do corpo, o vírus, ele, por meio de processos específicos dele, ele consegue entrar dentro de nossas células e então ele começa a liberar o seu material genético lá dentro. E ele faz aquela nossa pequena célula começar a trabalhar para ele. Então, dentro daquela pequena célula, ele faz com que ela gere réplicas dele. Então, ela cria diversos outros vírus ali dentro daquela célula e, eventualmente, aquela célula é obrigada a liberar aqueles vírus. Usualmente, isso acaba ocasionando a morte daquela célula. E esse é um ciclo que começa a ocorrer dentro do nosso corpo diversas vezes. E dependendo do tipo de vírus que adentra dentro de nós, e dependendo de como a nossa imunidade está, esse ciclo ele vai se multiplicando, até que os danos sejam irreversíveis. E pode levar à morte. Impressionante como algo tão pequeno, que nem conseguimos definir bem o que ele é, muito menos não conseguimos ver. Algo que só recentemente foi possível ver, de fato, cause e vem causando na humanidade consequências tão graves. Algo tão pequeno desse nível. Mas isso também é válido para as práticas pecaminosas que estão inseridas nas sociedades ao nosso redor. São práticas que nos cercam e constantemente nos assediam. Práticas, muitas vezes, que são tão pequenas, são tão simples, que nós nem damos atenção. Mas têm o mesmo poder de letalidade de qualquer outro pecado. Muitas dessas tão pequenas práticas, por vezes, passam desapercebidas por nós e ganham espaço dentro da nossa vida, dentro da nossa comunidade, dentro da nossa família. De forma tão intensa que aos poucos vai nos matando sem que percebamos. E com um grande risco de que quando nós tomamos ciência disso, já estejamos à beira da morte e seja tarde demais. E esse também parecia ser o caso constante para os cretenses convertidos, que são apresentados nessa carta. Essa me parecia ser uma realidade tácita para eles. Um povo inserido em um contexto tão pecaminoso que estava suscetível que aquelas práticas entrassem em seu meio. Essa série das cartas pastorais tem ficado comigo e com os outros presbíteros, e quando a gente estudou tanto as epístolas de 1 Timóteo quanto as de 2 Timóteo, elas tinham um padrão. E os padrões dessas epístolas é que logo no começo ela apresentava os seus personagens principais. Apresentava quem estava escrevendo, para quem era e, de certa medida, qual era aquele local para que ela estava sendo endereçada. E aqui não é diferente. Paulo é apresentado, Tito é apresentado e a igreja de Creta é apresentada. Vamos ver mais de perto quem eles são. Paulo é uma figura muito conhecida entre nós cristãos. A gente ouve falar muito de Paulo, mas eu sempre gosto de trazer essa reapresentação porque não é cansativo para os irmãos, é segurança. É sempre bom nós termos em mente quem era Paulo. E pode ser que eventualmente esteja alguém aqui que não saiba quem é Paulo. Paulo, ele foi uma figura muito conhecida, como eu já disse, e ele se apresenta logo no começo dessa carta. Paulo, ele se apresenta primeiro como servo de Deus e apóstolo de Jesus. Ele se apresenta como servo de Deus, mas uma tradução melhor aqui talvez seria escravo.
Essa palavra que normalmente é traduzida servo, ela é traduzida por servo, porque a palavra escravo ela ganha uma conotação muito negativa, principalmente por conta do que a gente viu com a escravidão nos séculos mais recentes. Mas o que não era um grande problema para aquela época, do primeiro século, que a escravidão ela tinha outro sentido. Mas o fato é que quando ele fala que era escravo, apesar de ter outro sentido, ela ainda tinha esse vínculo de propriedade. Então, quando Paulo ele diz que ele é um escravo de Deus, ele está de fato dizendo que a vontade dele não pertence a ele, mas a vontade dele pertence a Deus. Então, Paulo se apresenta como um escravo de Deus, mas ele também se apresenta como um apóstolo de Jesus Cristo. E a palavra apóstolo ela quer dizer literalmente um enviado, um comissionado. Então, quando ele diz que ele era um apóstolo, ele está querendo dizer que ele é um enviado de Jesus. Então, ele é um escravo de Deus, enviado de Jesus. E para que ele era enviado? Ele era um enviado, como ele mesmo se apresenta no texto, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Paulo é um escravo de Deus que foi chamado e enviado como emissário da mensagem salvadora de Jesus Cristo. E por ele ser escravo e ter sido comissionado para essa missão, ele sofreu as consequências dessa missão. E as consequências disso foi que Paulo, nesse momento, também é um ex-presidiário. Paulo acabara de sair do presídio. Ele foi para o presídio justamente por pregar o evangelho. E a primeira coisa que Paulo faz quando ele sai do presídio é voltar a pregar o evangelho. A primeira coisa que ele faz é se preocupar com as igrejas. E um dos primeiros locais em que ele vai passar é justamente Creta, essa ilha. É logo a primeira coisa que ele faz. E ele vai lá acompanhado de Tito, para consolidar o trabalho que já existia naquela ilha, apesar de ser um trabalho bem inicial, bem incipiente. E antes de partir para outros locais, ele deixa Tito ali, que tinha sido aquele que o havia acompanhado até lá. Ele deixa Tito, seu filho na fé, companheiro e cooperador, para colocar em ordem as coisas restantes que estavam ali naquele local. E aí agora fica a pergunta: quem é Tito? Tito era um gentil convertido ao cristianismo. O seu nome não é mencionado nenhuma única vez no livro de Atos. Porém, ele é citado 13 vezes na literatura paulina. Paulo, em suas epístolas, ele se refere a Tito como um amigo, um companheiro de confiança, um genuíno discípulo, um filho na fé. Tito também ele já havia tido uma experiência num trabalho como vamos chamar de revitalização de uma igreja. Ele já havia sido enviado 5 anos antes à igreja de Corinto, uma igreja que era ostensivamente conhecida por ser problemática. Afinal, ela estava localizada numa cidade problemática também. Corinto era uma cidade altamente depravada. E isso também afetou a igreja daquele local. E Tito havia sido enviado para lá, para resolver esse problema. E agora ele, mais uma vez, estava sendo enviado para um local complicado. A gente percebe aqui que Tito, ele, apesar de ser uma figura pouco citada, ele tinha essa certa proeminência. Porque a igreja de Corinto, para quem conhece, ela tinha problemas gravíssimos. E justamente Tito que havia sido para resolver. E a gente vai ver que Creta não está muito distante disso também. E aí aqui nós vemos Tito sendo enviado mais uma vez para resolver esse problema. A sua missão era tratar dos problemas que as igrejas daquela ilha enfrentavam. Mas vamos entender melhor quais eram os problemas enfrentados naquela região. Creta é uma ilha localizada ao sul de Atenas. Ela está lá até hoje e é localizada no mar Mediterrâneo, o principal mar daquela região. No passado, Creta já havia sido um grande polo, um grande centro cultural daquela região, mas ela tinha entrado em decadência e agora ela estava numa situação completamente diferente do que já fora no passado. As igrejas ali presentes sofreram, como a maioria das igrejas do primeiro século, com oposições dos judaizantes também, a qual o texto nós vemos chamado de uso da circuncisão. Porém, ali naquela igreja, existia também uma ameaça da própria cultura local contra eles. Os cretenses eles possuíam uma reputação vil. Eles eram tão infames quanto os coríntios também, no sentido de depravação moral e também na imoralidade, devassidão e mentira. Eles eram conhecidos também como um povo violento e amante de contendas. Paulo mesmo cita um poema de um cretense que afirma que os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis e comilões preguiçosos. No grego antigo, no grego daquela época, existia um verbo chamado cretizo, que vinha justamente da palavra de Creta. E o verbo significa literalmente agir como um cretense. Eles usavam esse verbo para descrever a prática de mentir e enganar. Você vê que aquela comunidade ela era tão conhecida como perversa
que as pessoas viravam para as outras quando estavam mentindo e enganando e chamavam essas pessoas de você se porta como um cretense. Inventaram uma palavra para isso. Essa era a situação daquela região em que aquela igreja começava a nascer. E esse estilo de vida se refletia no cotidiano dos crentes daquela região e ameaçava aquela igreja que era recém-formada. Então, Paulo, algum tempo depois de sua saída, ele escreveu essa carta para Tito, designando para ele a missão de consolidar a igreja recém-formada. Paulo, em sua preocupação, sabia que aquele trabalho ele precisava ser consolidado e fortalecê-la contra essas ameaças que ela enfrentava, principalmente essas ameaças internas. A gente pode afirmar, assim, que o propósito principal dessa carta era guiar Tito no papel de levar a igreja cretense à maturidade, por meio de um desenvolvimento da liderança e promoção de um estilo de vida condizente com a doutrina cristã. Paulo ansiava que aquela comunidade não se rendesse perante a cultura maligna que os escravizava. É fato, meus irmãos, que os residentes dessa ilha de Creta possuíam um estilo de vida que era oposto ao padrão bíblico, como nós vimos aqui, que era oposto ao padrão bíblico de santidade. A cultura daquele local era avessa à cultura do reino de Deus. Mas a graça de Deus, a graça soberana de Deus, alcançou os seus eleitos naquele ambiente tão hostil. A graça irresistível, a graça que não para, alcança os seus. E ela agiu ali, talvez numa ilha que ninguém jamais ousasse dizer que o evangelho deveria ser pregado, foi pregado. E a palavra prosperou. Contudo, existiam esses problemas. Mas quando nós olhamos para essa igreja, quando olhamos para esses problemas, não podemos ser negligentes e achar que isso era um problema exclusivo daquela ilha e exclusivo daquele tempo. Porque isso é verdade para nós ainda hoje. Assim como os cretenses, nós também estamos inseridos em uma cultura oposta à cultura do reino de Deus. Nós estamos inseridos em uma cultura que abomina a santidade. Esta cultura das trevas tenta adentrar em nossas vidas constantemente e, sem perceber, absorvemos muito dela em nossas rotinas, como um vírus, em nossos lares e em nossas comunidades. Mas a graça de Deus, que também alcançou os cretenses, também nos alcançou. E agora, assim como os cretenses também no passado, nós somos chamados a nos opormos a esta cultura terrena. Nós somos chamados a viver uma vida em oposição, nós somos chamados a viver de maneira contracultural, mas um contracultural contra a cultura das trevas. Isso não é uma oposição passiva. Nós não podemos esperar simplesmente no nosso canto e falar que nós não nos contaminaremos com isso. Não, nós precisamos ser ativos, porque essa é uma ameaça real para a igreja. Não somente para essa igreja local, mas para a igreja de Cristo. Nós devemos lutar contra essa cultura de pecado e nos agarrarmos à cultura do reino. E como nós devemos nos opor a essa cultura que nos cerca? Fica aqui essa questão. O primeiro ato nessa batalha é entender que essa oposição nasce do Evangelho. Ela não nasce do nosso coração, ela não nasce da nossa percepção, ela não nasce da nossa capacidade. Ela nasce de dentro do Evangelho. Paulo, logo no início dessa epístola, no versículo 2 do primeiro capítulo, afirma que ele escreve na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes da fundação do mundo. Tudo o que Paulo recomenda a partir de então não está baseado nas capacidades de seus leitores, nem tampouco na capacidade de sua argumentação, mas está baseado na promessa de salvação, na boa notícia, sim, no evangelho de nosso Senhor Jesus. E o que é o evangelho do nosso Senhor Jesus? O que é o evangelho? Nós sempre falamos disso, nós nos definimos como evangélicos, nós usamos a palavra gospel do inglês para definir muitas coisas que são relacionadas ao cristianismo, mas o que é o evangelho? O evangelho é literalmente a boa notícia. E a boa notícia da esperança da vida eterna. Nós nascemos pecadores e, portanto, merecedores da ira de Deus, da morte eterna, merecedores sim da morte eterna. E isso tem sido verdade desde o dia em que Adão, o primeiro homem, o nosso representante, pecou contra Deus. Desde o dia que Adão pecou, desde o dia da queda da humanidade, nós somos merecedores da morte, não somente pelo que herdamos, mas também pelo que nós mesmos já praticamos.
Isso não é válido somente para nós que crescemos, não. As nossas crianças, os nossos filhos, eles já nascem em pecado, eles já nascem em oposição às verdades bíblicas, eles já nascem em oposição àquilo que é justo, àquilo que é correto, eles já nascem em rebeldia. Todos nós nascemos assim. Mas Deus, nosso Pai, em misericórdia e graça, nos enviou o seu Filho, que assumiu a nossa culpa e recebeu a punição pelo nosso pecado. Além disso, Jesus, o Deus Filho, justo e bom, imputou a justiça dele em nós. E assim, nós que éramos merecedores da morte eterna, pela justiça de Cristo, fomos chamados a uma vida eterna. Esta é a boa notícia do Evangelho. Esta é a boa notícia. Este é o Evangelho. Homens pecadores como nós, merecedores da morte, fomos alcançados pela graça de Deus, pela graça salvadora. A partir de então é que tudo muda. Não existe uma vida perfeita, uma vida justa sem essa verdade. Não é possível gerar justiça sem ser a partir dessa semente, da semente da boa notícia. É essa notícia que muda tudo. E a partir do momento em que essa esperança de vida eterna se fixa em nossos corações, nós somos transformados e abandonamos a cultura perdida e caída desse mundo e abraçamos a cultura de santidade da vida eterna. Não existe outro caminho para isso. Isso não acontece pela nossa capacidade. Isso acontece por meio da obra de Deus, Pai. O Espírito Santo nos transforma dia a dia e aos poucos nós vamos sendo moldados à semelhança do Filho até que ele venha. Assim, somente o Evangelho pode nos motivar de forma legítima contra a cultura desse mundo. Nós vivemos dias loucos em que uma moralidade tem sido pregada como se fosse a solução do mundo. Nós somos crentes, nós não pregamos a moralidade, nós pregamos Cristo. Uma moralidade sem Cristo é justiça humana, que é corrompida pelo pecado. Justiça humana diante de Deus é definida lá em Isaías como trapo de imundícia. E o trapo de imundícia nada mais era do que um absorvente em que recebia toda a imundícia naquela época de uma mulher. E que isso era tão grave porque naquela época, quando uma mulher ficava menstruada, um homem não podia tocar nela porque ela era tão impura. Então, o que Isaías estava falando lá no texto de Isaías, quando ele define a justiça humana como um trapo de imundícia, é a pior coisa, é a coisa mais vil que existe. Ela não vale de nada diante de Deus. Uma justiça humana, uma justiça que defende uma moralidade sem Cristo é trapo de imundícia. E ela não serve para nada para o reino de Deus. Nós não somos defensores de uma moralidade. Nós somos defensores do sangue de Cristo que purifica de todo pecado. O que nós vamos falar sobre uma vida contracultural não é sobre uma moralidade vazia, independente de Cristo, mas é sobre o sangue de Cristo nos purificando e nos transformando. E aí sim nós vivemos uma vida justa, sim, de fato moral. Essa não é uma pregação contra a moralidade, mas a moralidade pela moralidade não tem serventia para o reino de Deus. A moralidade pela moralidade acalenta o coração daqueles que se chamam por aí de cidadãos de bem, mas traem suas esposas, veem pornografia, assediam os mais pobres e estão caminhando a passos largos junto com os esquerdistas que nós acusamos de defender o progressismo, o homossexualismo de mão dadas. Esses vão juntos para o inferno, porque a moralidade não vale de nada diante de Deus. A minha moralidade, ela é impura, mas o evangelho não, o evangelho me transformou. E a partir de então, eu fui salvo. Esse é o ponto. Nós vamos defender aqui uma vida justa e perfeita diante de Deus, mas uma vida justa e perfeita que nasce do Evangelho. Tudo que eu disser daqui em diante não serve de nada para ninguém aqui que não ame a Cristo. Essa é a parte central da mensagem de hoje. Tudo que eu vou falar de agora em diante nasce disso. Tudo que eu vou falar de agora em diante nasce da cruz de Cristo. Para nos opormos à cultura deste século, precisamos de uma liderança que se opõe a essa cultura. Paulo, após destacar que a sua confiança estava na esperança da vida eterna, passa a instruir Tito com orientações de cunho prático, de como ele deveria tratar dos problemas daquela igreja em formação. No versículo 5, ele deixa claro qual foi o seu objetivo ao deixar Tito em Creta. Ele diz que foi para que Tito pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme ele prescreveu a Tito. Paulo entendia
que para o crescimento saudável da igreja era necessário estabelecer uma liderança sólida. Então ele designa Tito para a tarefa de constituir esta liderança. Ele estabelece um critério para a escolha desses líderes. Ele diz que os líderes precisam ser alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Precisam ter filhos crentes, que não sejam acusados de devassidão e nem sejam insubordinados. Porque é indispensável que um bispo, e aqui eu abro um parênteses, bispo aqui nessa época era usado como uma palavra intercambiável. Então, quando a gente fala presbítero ou bispo, na linguagem de Paulo, ele está se referindo à mesma classe de pessoas. Então, aqui ele continua se referindo aos presbíteros. Então, ele volta e diz: é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que se contradizem este ensino. Esta é uma extensa lista de atributos que um presbítero deve possuir. E essa lista ela ainda é válida até hoje. Ela não mudou, ela não teve uma atualização, não teve incrementos, e nada que está aqui caiu. E ao ler esse texto, nós temos 2 pontos a observar. O primeiro é um destaque para aqueles que já exercem, ou aqueles que desejam seguir a vocação ministerial. Nós somos uma igreja em qual não é a liderança que fala e somente os membros que têm algo a aprender. Nós ouvimos aqui a mensagem juntos. Quando alguém prega, quando o presbítero prega aqui, o pastor se assenta para ouvir. Quando um pastor prega, os presbíteros estão aqui também na comunidade ouvindo e recebem essa mensagem. E além disso tudo, nós temos pessoas que desejam aqui, que aspiram à vida ministerial, seja no presbiterato, seja no pastoreio, ou seja como diácono, ou seja até mesmo como líder da juventude ou outras coisas assim. Então a liderança ela é bem presente dentro do nosso meio. E aqui existe um alerta para essa liderança. Aqueles que desejam seguir essa vocação ministerial, eles devem constantemente se colocar diante dessa lista e observar se a sua vida está de acordo ou não com esses critérios. A obra de Deus ela deve ser feita com seriedade, com temor e tremor. E aqueles que já exercem essa liderança também devem fazer o mesmo. Nós constantemente devemos nos colocar à prova e procurar ver se estamos de acordo com isso ou não, porque isso não é brincadeira e nós vamos responder diante de Deus por esse trabalho que nós exercemos aqui. Mas aqui também existe um segundo destaque, e esse é um alerta para todos os crentes. Paulo deixa bem claro quais são os atributos que uma boa liderança deve apresentar. E nós, como servos de Deus, precisamos procurar comunidades que possuam esse tipo de liderança. Se estivermos em uma igreja com uma liderança corrupta e ímpia, é certo que estaremos sendo guiados para a perdição. Meus irmãos, como um dos presbíteros dessa comunidade, eu rogo a vocês que estejam atentos a nós. Estejam atentos ao conselho de vocês. Porque se vocês nos observarem que nós desviamos desse padrão, do padrão bíblico da liderança, do padrão bíblico de fé, do padrão bíblico de verdade, eu peço que os irmãos nos exortem, que os irmãos nos procurem. E se permanecermos no erro, se permanecermos no pecado, claramente declarado que vai para longe daquele padrão que é o bíblico, que eu, hoje, entendendo como nós somos uma igreja saudável, convoco os irmãos que guardem isso no coração, que saiam daqui e procurem uma igreja que existe um padrão saudável de liderança. Mas isso é verdade para onde quer que nós estejamos. Nós devemos procurar líderes fiéis que guiam a Cristo. Porque se nós estivermos em uma comunidade de uma liderança que conduz para o inferno, nós não iremos estar caminhando para o caminho correto, mas nós seremos influenciados e guiados para a perdição. Nós somos chamados a procurar líderes que respiram, que aspiram e que proclamam as verdades das Escrituras. Nós não somos salvadores de igreja, nós não somos revitalizadores nesse sentido, nós seguimos a líderes crentes e cristãos. E nós temos um papel não somente para conosco mesmo também, mas para com nossas famílias, e isso é importante. É importante que estejamos em igrejas onde o evangelho genuíno é pregado, onde uma liderança é pregada. Eu falo isso com tranquilidade porque eu conheço a nossa liderança, porque eu vim para cá em busca disso também, como muitos aqui. Mas nós precisamos ter isso constantemente em nossa mente. Porque quem preserva essa liderança cristã é Deus.
Mas por algum motivo, algum dos irmãos forem para outro estado, forem para outro lugar, e na necessidade de procurarem uma igreja, não se esqueçam disso. Procurem uma igreja com uma liderança fiel. Nós precisamos buscar líderes crentes para nos guiar. Devemos ter em mente, como a semelhança dos cretenses, estamos vivendo em uma cultura avessa à santidade. Se estivermos sobre uma liderança ímpia, seremos guiados em direção a essa cultura, uma cultura de morte. Paulo, após apresentar os atributos que uma boa liderança deve ter, escreve sobre como são os homens perversos. Ele diz que eles são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam aos outros. Paulo diz que esses homens devem ser silenciados. Ele diz, é preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Enquanto ele expõe uma lista do que deve ser um bom líder, ele agora expõe uma lista de homens perversos e o potencial que esses homens perversos têm na liderança. Paulo deixa claro que homens perversos pervertem casas inteiras e o seu único objetivo é o lucro com a fé dos outros. Precisamos ter em mente, de maneira bem clara, se desejamos nos afastar dessa cultura de morte, precisamos de uma liderança que se oponha à cultura desta terra. Porque se nós nos agarrarmos a líderes perversos, veremos a nossa casa ser corrompida. Mas nós precisamos de líderes que se oponham ao mal, mas vivem de acordo com o reino de Deus. Para nos opormos à cultura das trevas, também precisamos reconhecer quais são os elementos dessa cultura que nos cerca, quais são os elementos do que a gente tem chamado aqui de cultura das trevas, quais são os elementos do mal que nos ataca, que nos assedia. Paulo, a partir do versículo 12, ainda do capítulo 1, faz uma rápida descrição das características dos cretenses. Ele diz assim, foi um dos cretenses, o próprio profeta deles que disse, os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. E este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé. Eu confesso que quando ele li esse texto, logo de cara, a primeira coisa que eu pensei seria qual seria a reação do público hoje, das pessoas em geral, ao ouvir uma declaração desse tipo, ao ouvir uma fala desse tipo de Paulo. Vamos ver o que Paulo falou. Paulo pega uma citação que está claramente ofendendo os cretenses, chamando os cretenses de mentirosos, feras terríveis e comilões preguiçosos. E ao final da citação, ele conclui dizendo, tudo isso é verdade. Vocês conseguem imaginar qual seria o resultado disso hoje? Se isso fosse no dia de hoje, e a gente falasse isso de algum círculo, de algum local, quem nasce em tal lugar se porta assim, quem está em tal lugar se porta assim. Vocês conseguem imaginar o impacto de hoje? Alguém teria coragem de postar dizendo isso? Mas vocês têm noção disso? De alguém indo para a rede social e falando de algum local assim? O que isso acarretaria? Acho que seriam notas de repúdio contra Paulo, cancelamento em redes sociais, outros líderes religiosos falando, não, isso é extremismo, ele está indo além, a Bíblia era isso, a Bíblia é amor, Paulo é maluco, não anda perto desse cara não. Eu acho que provavelmente o que nós ouviríamos era isso. Mas quando a gente olha para Paulo, para a motivação dele, a gente pode notar que ele tem um objetivo claro quando ele diz essas duras palavras. Ele desejava que aqueles irmãos fossem sadios na fé. Mas para isso ele precisa reconhecer quais eram os defeitos deles, quais eram as circunstâncias que os empurravam aqueles irmãos para o pecado. E Paulo ele não vai florear o que ele tem a dizer para isso, ele não vai dizer palavras bonitas ou usar eufemismo para dizer claramente. Ele vai falar dizendo claro o que é. Porque Paulo não está de brincadeira. Paulo sabe que o tempo é urgente. Paulo ele sabe que ele não tem tempo a perder para falar meias palavras, meias verdades, porque tem medo do que as pessoas vão pensar dele. E nós precisamos entender que nós estamos falando de vida eterna aqui. A gente não está falando de brincadeira. A gente não está falando de ser bem aceito na rede social, ou bem aceito por aí, andando na rua e as pessoas nos aplaudindo, ou falando que nós somos legais. Nós não somos cristãos para estarmos na mídia gospel, para estar na mídia aceito e ganhando dinheiro. Não, nós falamos a verdade porque a verdade é urgente.
É urgente porque nós estamos lidando com pessoas que estão indo para o inferno o tempo todo. E Deus que nos salvou e nos iluminou para a verdade, impõe essa verdade sobre nós. Alguém aqui aceitaria de bom grado e falaria que essa pessoa é boa se uma pessoa viesse um cego caminhando em direção a um ônibus divino em alta velocidade na rua? Você seria considerado como uma pessoa boa por isso? Porque você ignorou aquilo? Você ficaria tranquilo vendo um cego caminhando em direção a um ônibus desgovernado? Não. Você desesperadamente iria lá, agarraria o cego, seguraria ele, não deixaria que ele fosse morto por aquele ônibus em alta velocidade. Mas quando nós falamos de céu, inferno, quando nós falamos de evangelho ou não, nós que somos crentes acreditamos nisso. E se alguém não acredita nisso, precisa se voltar para a Bíblia. O que nós cremos é que o único caminho para a salvação é Cristo Jesus. E quem não for por esse caminho vai para o inferno. E se nós cremos nessa verdade, nós devemos viver de maneira coerente com essa verdade. E nós não podemos florear essa verdade, nós não podemos tornar ela mais aceitável. Nós temos que ser como Paulo. Eu, como eu estou falando para a igreja aqui, eu não tenho medo de dizer isso. Meus irmãos, existem diversos círculos que são influenciados pelos seus meios e nós precisamos reconhecer, de fato, a cultura que nos cerca e a cultura que nos cerca. Paulo ele tinha um objetivo claro. Ele aponta o problema com clareza e recomenda uma ação incisiva. A ação de Paulo é, não, fala com calma lá com eles, vá dando a entender outra coisa. Não, ele fala claramente, repreenda-os severamente. Severamente. Ele dá ênfase à repreensão. Ele não fala simplesmente repreenda, ele fala repreenda-os severamente. Para quê que a repreensão severa serve? Ela serve para que eles sejam sadios na fé. Quando meu filho ele está colocando a vida dele em risco, eu não vou falar com calma. Não, meu filho, desce daí do sofá. Você vai se machucar. Não, eu repreendo ele com força. Não porque eu o odeio, mas porque eu o amo. Não porque eu vou me alegrar com as lágrimas dele, eu vou me entristecer. Mas eu o amo. E eu prefiro que ele chore do que ele morra, do que ele sofra. Assim também é Deus para conosco. E assim também nós devemos ser para aqueles a quem nós chamamos de irmãos. Hoje em dia, a fala de Paulo jamais seria tolerada, porque em nome de uma pretensa tolerância, nós ignoramos o pecado e o acolhemos em nosso meio. E assim, vagarosamente, passamos a permitir que a cultura das trevas invadam nossas igrejas. Se não formos honestos e corajosos o suficiente para denunciarmos o pecado que nos cerca, seremos absorvidos por uma cultura que odeia a Deus. Olhem a Europa. Leiam sobre a Europa. Quando digo que devemos denunciar o pecado, também não estou dizendo que nós devemos ir para a rua, ofendendo os outros e gritando que todos estão indo para o inferno. Não é disso que eu estou falando. Mas é um convite para, assim como Paulo, olharmos as nossas circunstâncias atual e observar quais são os seus impactos em nosso meio, para sermos sinceros e entender onde estamos vivendo. Não tem como florear essas verdades. Nós aqui vivemos em um país repleto de esquemas honestos. O Rio de Janeiro é o centro disso, por assim falar. A própria frase que eu tirei é do filme Tropa de Elite, que reflete bem como é os nossos setores públicos. E não somente a polícia, mas todos os setores públicos. Tudo tem um jeitinho. Esse é o pensamento em voga no nosso meio. Se não está prejudicando ninguém, então está tudo bem. Então, tem aquele que diz que vai botar aquela caixinha que pega todos os canais de TV, não tem problema. A Sky, essas empresas de TV, a Netflix, a Disney, ela ganha já muito dinheiro, ela não precisa do meu dinheiro. Então, não estou prejudicando ninguém. Não vai fazer falta para eles. Existem aqueles que vão lá e eu não, vou botar algo a mais aqui no imposto de renda, já terminei a faculdade tem 10 anos, mas eu vou botar quando eu estou fazendo faculdade para pegar um dinheirinho. O governo só rouba, eu tenho que pegar meu dinheiro de volta. Nós, no trabalho, em nossos trabalhos, sentamos em rodas de escarnecedores. Nós, em nossos trabalhos, em nossas faculdades, nos prestamos a falar mal daqueles que não estão perto. Aceitamos conversas a qual não concordamos. Fazemos piadas com aquilo que a Bíblia condena. Quanto do que nos cerca nós temos absorvido? Nós vivemos no meio de um povo corrupto.
de um povo preguiçoso, de um povo insolente, de um povo que brinca com a verdade, de um povo que não ama o seu próximo. Nós vivemos de um povo de palavras imundas, que gostam de orgias e falas profanas. Quanto disso já entrou em nós? Quanto disso já faz parte de nós? Se não reconhecermos o perigo desse fato, nos tornamos presas fáceis de um mundo que odeia Cristo. Se não reconhecermos isso, se não formos honestos em relação a isso, nós vamos sucumbir a uma cultura de morte. Nós seremos absorvidos por esse mundo. O mal está ao nosso redor. E quando ignoramos isso, nos colocamos em grande risco. C.S. Lewis, em seu livro Cartas de um Diabo ao seu Aprendiz, afirma que as táticas dos demônios mais atuais é a de não se revelar. Nessa ficção, ele escreve como ele faz uma ficção em que ele faz o papel de um demônio escrevendo uma carta ao seu aprendiz, ao seu sobrinho. E ele afirma isso, que uma das táticas mais atuais é a de não se revelar, mas a de fazer com que os homens acreditem que os demônios não existem. Porque se por um lado eles perdem a força do medo que os demônios tinham antigamente, de grandes feiticeiras, daquelas grandes lendas, agora eles ganham mais facilidade em nos tornar materialistas, céticos e complacentes para com o pecado. Perceptivos ao pecado, mas aceitáveis, porque nós simplesmente fingimos que os demônios não existem. Nós fingimos que quando nós falamos algo profano, nós não estamos agradando a Satanás e os seus anjos caídos. Porque nós fingimos que quando nós pecamos, nós não estamos ofendendo um Deus santo, justo, que enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós. A vida prática daqueles que seguem por um caminho de tolerância para com o pecado é descrito por Paulo no versículo 16, da seguinte forma: eles afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Meus irmãos, para vencer essa cultura das trevas que nos cerca, nós precisamos reconhecer claramente o que ela é. Ela não é composta somente de grandes pecados, não estou falando somente de traições, de assassinatos, de grandes mentiras, mas de tudo aquilo que se opõe à verdade, mas de tudo aquilo que se opõe à justiça. Meus irmãos, se de fato desejamos nos opor contra a cultura das trevas, precisamos manifestar a cultura do reino de Deus. No capítulo 2, do verso 1 ao 10, Paulo expõe uma abrangente lista de quais características os crentes devem manifestar dentro de cada uma de suas esferas. Ele diz que os homens mais idosos devem ser moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. As mulheres idosas devem ter uma conduta reverente, não sejam caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, que elas sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, que, por sua vez, devem aprender a amar o marido e os filhos, e a serem sensatas e puras e boas donas de casa, bondosas e sujeitas ao marido. Ele ainda afirma que os mais jovens devem ser moderados e que os servos devem ser em tudo obedientes ao seu senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda fidelidade. Esse é um texto bem pragmático, ele é bem prático. A gente poderia gastar um tempo aqui escrevendo cada uma dessas características que estão expostas. Mas eu quero que nos concentremos no papel do que essas características têm para nós. Se comportar da maneira descrita no texto é bom para nós. É de fato bom, é de fato genuíno.
Deus, nosso Pai, ele nos ama e sempre quer o bem para nós. Uma das coisas que eu e a Ana a gente faz muito quando vai repreender o nosso filho é ele quer alguma coisa e a gente fala não. Aí ele fala de novo, não, não, não. Eu falo, não, Tito, não é para pegar. Aí por fim a gente fala, quando ele ainda fica insistindo, pedindo, aí a mamãe ele sempre quer o quê do Tito? Aí ele já fala meio que chorando, mas ele fala o bem. E com o tempo isso aí teve que ser acompanhado de disciplina, de outras coisas, mas hoje ele chora, mas ele entende. E sabe qual é o papel interessante disso? Ele aprendeu que a gente quer o bem dele. O meu filho ele vai crescer sabendo que às vezes que eu disse não para ele é porque eu queria o bem dele. E isso está virando verdade para ele. Mas a gente tem que parar para lembrar que isso é verdade para nós também em relação ao nosso relacionamento com Deus. Deus ele quer o nosso bem. O que ele nos ordena na Bíblia não é para o nosso mal, é para o nosso bem. O que ele nos chama para fazer é para o bem. O problema todo é que foi construída uma sociedade do medo, um cristianismo do medo por muito tempo na história da igreja e de diversas maneiras. E muitos de nós crescemos com a percepção de que a santidade é uma troca, que é uma percepção muçulmana, na verdade. A gente troca os prazeres daqui dessa terra pelos prazeres que estão por vir. Mas o cristianismo nunca falou disso. A santidade, ela não é uma renúncia, ela não é troca. Não estou trocando os prazeres aqui porque eu vou ter muito mais prazer lá na vida que vai vir. Então eu vou me abster ao máximo aqui para ter o máximo lá. Não é isso. Deus ele sempre quer o nosso bem. Precisamos entender que uma vida de santidade não é uma vida de renúncia de prazeres para obter mais depois. Ao contrário, a vida de santidade é a vida de prazer. Quando nós somos chamados a cumprir aquela lista, nós vamos ter uma vida alegre. Eu vejo a vida de muitos amigos meus, de muitos companheiros meus que não são cristãos, e saem com diversas mulheres e perderam as contas, mulheres bonitas de tudo quanto é jeito. E eu não consigo ver aquilo como alegria, porque eles nunca vão chegar em casa e ser recebido como eu sou recebido. Eles nunca vão receber com tranquilidade um filho como eu recebo. Eles nunca vão ter a percepção de Cristo, de todo o relacionamento que eu tenho com a minha esposa, com meu filho e com a minha igreja. Porque isso é exclusividade nossa, mas isso só pode ser obtido através de santidade. Uma vida de santidade é alegria. Se você não quer santidade, Deus não tem nada para te oferecer. Se você não ama a santidade, a vida eterna não é um lugar para você. Porque a vida eterna é uma promessa de uma vida de eterna santidade. Quem ama o pecado nunca vai vir para o que a gente tem para oferecer. O cristianismo é isso. Eu também não vou florear isso. Aqui é lugar de renúncia, aqui é lugar de abrir mão dessas coisas terrenas, porque isso não é bom para vocês. Vocês querem trocar o evangelho pelos prazeres da terra? Troquem e recebam a recompensa de vocês, mas é tudo que vocês vão ter. Mas o que Cristo tem para nos oferecer é isso. E isso é bom. Ou você acredita nisso, ou não acredita. Eu tô com 32, eu tenho 33 anos, ano passado foi um marco para mim. Metade da minha vida eu tenho servido a Cristo. E agora eu fico muito feliz, porque a metade da minha vida, mais um ano agora, é de uma vida de servo de Deus. É uma vida que eu tenho procurado e ansiado por mais santidade, uma vida que me levou ao crescimento. Então hoje eu posso falar que a maior parte da minha vida eu vivi com Deus e eu me alegro nisso. O que nós temos para oferecer aqui é a santidade. E essa é uma boa notícia. Nós vivemos na esperança da vida eterna, dessa vida de eterna santidade. Pois é somente na santidade em que nós encontramos a verdadeira alegria e o prazer. É somente quando nós vivemos daquele jeito. É somente quando vivemos em moderação, quando somos fiéis aos nossos cônjuges. Essa é uma promessa para o futuro, a promessa da vida eterna de santidade. Mas tem algo maravilhoso nisso. Pela graça de Deus, nós já podemos viver os vislumbres dessa terra. Tem nos momentos que a gente está ouvindo um louvor e o nosso grupo musical abaixa os instrumentos, ouvimos só as vozes uns dos outros. Quem nunca que imaginou, por um momento, e parou para pensar, caramba,
Será que vai ser assim? Quem nunca sentiu uma paz que não consegue explicar nesses momentos? Isso é um vislumbre do que nós vamos viver eternamente. Porque nós estamos aqui domingo para vislumbrar um pouco do que nós vamos viver eternamente. Pela graça a gente pode ter esses vislumbres. E um desses vislumbres é uma vida de santidade. É uma vida de santidade aqui na terra. Eu sei que nós pecamos, eu sei que nós falhamos, mas os momentos em que estamos vivendo de acordo com aquilo que Deus nos chamou, e o momento que nós somos perdoados do nosso pecado, quando nós confessamos os nossos pecados a Deus e sabemos que somos perdoados, nós estamos alegres e felizes em paz. Quem fica em paz depois do pecado? Ninguém aqui que ama Cristo fica em paz, porque só tem dor. O prazer dura 1 minuto e a dor dura muito tempo. O prazer, ele reside na santidade. Irmãos, Cristo, além de nos chamar para viver nessa santidade, ele também nos capacita. Ele nos capacitou para isso. Nós já não somos escravos do pecado, mas somos escravos da justiça. Não pertencemos mais a esta terra, pertencemos ao reino por vir. Então, com coragem e fé, abandonemos a cultura desta era. Olhemos com atenção o que Deus tem nos chamado e nos proposto a fazer. E nos dediquemos nisso. Apeguemos à cultura que é eterna. Pois em Cristo nós vencemos o pecado. De fato, meus irmãos, nós fomos salvos pela graça e migramos do reino desta terra para o reino de Deus, para o reino por vir. Apesar disso, vivemos o que a gente costuma chamar aqui de já e ainda não. Já somos do reino eterno, mas ainda vivemos nessa terra. E infelizmente, assim como os cretenses naquela época, nós somos constantemente atacados por essa cultura que se opõe a Cristo. Mas esse ataque não é uma franca agressão aos cristãos. Eu não estou falando de uma perseguição aos crentes, de uma perseguição ativa. E não é que ela não exista, mas não é disso que eu quero tratar essa noite, não é disso que eu vejo o texto tratando. Eu estou falando de um ataque que ocorre de uma maneira mais perniciosa. O que nós falamos isso aqui foi disso. O nosso inimigo procura injetar uma cultura caída, essa cultura caída que nos cerca dentro das nossas igrejas, dentro de nós, dentro das nossas famílias, dentro da nossa vida. O ataque é contra a santidade. E é esse o ataque que ocorre em nosso meio. E é como nós já dissemos na introdução, a cultura dessa terra, ela age como um vírus que vagarosamente deteriora as células do seu hospedeiro, até que ele morra. A intenção de Satanás é que a igreja deixe de ser igreja sem que ela perceba. E quando ela der conta, ela já vai estar morta. A melhor maneira que nós temos para lidar com o vírus até hoje não é vacina, não é remédio, não é nenhuma intervenção. Mas a melhor maneira é a não contaminação. E assim, isso é verdade também para com o pecado. Da mesma forma, a melhor maneira de lutar contra essa cultura é não nos deixarmos contaminar por ela. É não permitir que ela se aproxime de nós. É sermos francos, é sermos ativos nisso, é reconhecermos o que ela é. Para isso, nós precisamos estar sobre uma liderança sólida e firmada nas Escrituras. Homens que correspondam ao padrão bíblico de liderança cristã. Mas também precisamos reconhecer claramente quais são os elementos perniciosos do mundo que nos cerca, para que ativamente nos oponhamos a eles e impeçamos de que eles tenham espaço em nosso meio. E então, nós também devemos viver de forma ativa uma vida de santidade para a glória de Deus. Mas, principalmente, devemos ter em mente que a motivação e a força para isso nasce do Evangelho. A base de uma vida que segue a cultura do reino de Deus é a esperança de que um dia os céus vão se abrir e o Filho do Homem há de aparecer. Ele descerá e buscará os seus eleitos para viverem uma vida de santidade que não tem fim.
Somente nessa esperança podemos vencer o mundo. Somente na esperança de que um dia o nosso Salvador virá. Nós vivemos nessa esperança. Um dia o nosso Salvador virá.